Henker que vive duas vezes. Capítulo 302. Tártaro, 2. Capítulo 302 Tártaro, 2. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 300, 12. Como? Ele ficou ali sem expressão por um momento. E esse foi o primeiro pensamento que lhe veio à mente. Yon-woo não conseguia entender. Invocação dos mortos era uma opção que utilizava itens cheios de vestígios ou memórias da pessoa para invocá-los. Foi uma das opções do artefato do Rei Negro, com quem todos os deuses e demônios da morte se maravilharam. É claro que esta função seria mais eficiente do que a maioria das autoridades concedidas por deuses e demônios. Ainda. Eu não posso convocá-lo? Yon-woo cerrou os dentes. Seus olhos estavam vermelhos. Isso não poderia estar acontecendo. Não, não deveria ser. Invocação dos mortos. A pessoa que você está convocando não pode ser encontrada. Invocação dos mortos. A pessoa que você está convocando não pode ser encontrada. Invocação dos mortos. A pessoa que você está convocando não pode ser encontrada. Droga. Invocação dos mortos. A pessoa que você está convocando não pode ser encontrada. A pessoa que você está convocando não pode ser encontrada. Yon-woo finalmente explodiu de raiva, incapaz de manter o equilíbrio. Sair. Eu disse para sair. A pessoa que você está convocando não pode ser encontrada. Eu disse para sair. Mas havia apenas a mensagem de que a pessoa que ele tentava procurar não foi encontrada. Não houve nenhuma informação adicional. Por quê? Por quê? Responda-me. Por quê? Yon-woo agarrou com força o relógio de bolso. Ele olhou para o desespero e a dor do Rei Negro com olhos vermelhos e virou a cabeça. Ainda havia olhares sobre ele. Os malditos olhares. Eles só interferiam quando queriam e ficavam em silêncio em momentos como este. Responda-me. No entanto, ninguém respondeu à pergunta de Yon-woo. Os deuses e demônios da morte apenas fecharam a boca e olharam para Yon-woo com olhos silenciosos. Não, eles estavam com medo. Após o desaparecimento de Azrael, eles apenas observaram Yon-woo. Eles não queriam se aproximar dele. Então ele precisava encontrar alguém que pudesse lhe dar respostas. Hermes, Atena, vocês me respondem? Pelo menos, você saberia algo observando o mundo inferior todo esse tempo. Hermes fica em silêncio. Atena olha para você com pena. Aceitarei suas posições de apóstolo ou o que você quiser. Então diga alguma coisa. Era uma condição que todos os deuses e demônios depois de Yon-woo seriam tentados a aceitar, mas a sociedade piedosa, Olimpo, está em silêncio. A sociedade piedosa, Asgard, está em silêncio. A sociedade piedosa, Ea, está em silêncio. Agares. Agares fecha a boca com força. Ele permanece em silêncio. S. Yon-woo estava prestes a explodir de frustração. O que foi? O que deu errado? Ele definitivamente tinha um item e memórias. Por que não funcionou? Não dizia que ele poderia chamar qualquer alma do além? Ou ele não está no além? As costas de Yon-woo enrijeceram com o pensamento repentino. Uma estranha sensação de desconforto percorreu suas costas. Mestre. Espere. Nêmesis apareceu e estava olhando para Yon-woo com uma expressão preocupada. Ele também parecia confuso com o fato de não ter conseguido encontrar seu antigo mestre também. Ao mesmo tempo, ele tentou acalmar Yon-woo, embora também devesse ter sido um momento difícil para ele. No entanto, Yon-woo o interrompeu. Algo lhe ocorreu. Ele não queria ser interrompido. Existem apenas duas razões pelas quais a convocação não funcionaria mesmo quando todas as condições fossem satisfeitas. Uma delas era se a pessoa estava viva. Mas não foi isso. Ele próprio havia espalhado as cinzas de seu irmão no mar em frente ao Parque Taejongdae. O desespero e a tristeza que ele sentia ainda estavam claramente gravados em seu coração. O outro caso é como o de Bentek. A alma de Bentek foi destruída pela descida forçada de Poseidon. Em casos como esse, a alma havia desaparecido, por isso não poderia se mover para o além. O caso de seu irmão foi semelhante a esse? Yon-woo balançou a cabeça. Na última sessão do diário, não havia nada disso. E aqui vou terminar o diário. Acredito que se eu deixar isso para trás, Jung virá aqui algum dia. Jung será capaz de encontrar o elixir e entregá-lo em segurança para a mãe. Dizia apenas que ele estava esperando por Yon-woo. E se minha hipótese de que o antigo dragão Calatus enviou Jeong-woo para a Terra estiver certa, realmente não faz sentido. Além disso, não havia como o obsessivo Agares ter ficado parado. Ele já teria causado um rebuliço. Então o que é isso? Os olhos de Yon-woo se estreitaram. Sua racionalidade está sendo mantida através do traço, sangue frio. Sua cabeça aquecida começou a se acalmar quando o traço foi ativado. Graças a isso, ele foi capaz de ver coisas que havia perdido. Não, ainda há mais uma possibilidade. Seus olhos brilharam. Se a alma de Jeong-woo estiver sendo mantida por um ser superior ou um imortal. Ou se estivesse preso em algum local desconhecido. Os apóstolos de deuses e demônios geralmente não vão para o além depois de morrerem. Todos os apóstolos dos deuses de Asgard ascenderam a Valhalla depois de morrerem. Os apóstolos do Olimpo foram para o Elísio, e os apóstolos do Infernal tornaram-se servos dos demônios após a morte e permaneceram ao seu lado. Isso significava que eles não foram para o além. Eles não tinham motivos para esperar a reencarnação.
Se o irmão dele fosse um caso semelhante e estivesse detido em algum lugar. Eu tenho que encontrá-lo, não importa o que aconteça. Seus olhos brilharam de fúria. Seu irmão enfrentou todos os tipos de traições, dor e desespero. Não conseguir ficar em paz após a morte? Yeon-woo não poderia permitir isso. Tenho que chegar ao 50º andar rapidamente. Yeon-woo esperava desesperadamente que o antigo dragão Calato soubesse de alguma coisa. Depois de algum tempo, Yeon-woo clareou a cabeça novamente. Mas se eu não conseguir encontrar nenhuma pista lá, isso também será um problema. Havia apenas uma coisa que Yeon-woo poderia fazer por enquanto. Encontrando pistas. Claro, procurar pistas relacionadas ao seu irmão sem nenhuma pista era mais difícil do que encontrar uma agulha no palheiro. Mas não foi impossível. Se eu não conseguir encontrá-lo, posso fazer isso. Ele tinha um bom método em mente. Eu tenho que encontrar pistas relacionadas ao Rei Negro de qualquer maneira. Já que as coisas acabaram assim, preciso ir, mesmo que seja perigoso. Enquanto seus olhos brilhavam friamente, ele tirou algo do subespaço. Era um espelho de jade que brilhava intensamente. Espelho de jade de Frígia. Categoria: diversos. Classificação: A. Resumo: uma unidade de comunicação conectada à misteriosa sociedade mercantil, by the table. Usando sua consciência, você pode se comunicar com uma pessoa específica. No entanto, não pode ser usado em alguns locais. Foi o que Frígia do by the table deu antes de partir. Um dispositivo de comunicação que ele poderia usar sempre que precisasse entrar em contato com eles. Yeon-woo soprou sua consciência nisso. Uau! A conta de Jade brilhou e começou a emitir um pequeno holograma no ar. A tela oscilou como se estivesse se ajustando à frequência e logo assumiu a forma de um humano. Ah, que merda, meu Deus, quem é esse? Não é este o empurrão. Quero dizer, meu querido cliente, por que você de repente contatou essa alma humilde depois de tanto tempo sem dar nenhuma notícia? Eu nem sabia que você estava vivo. Atran ficou surpreso quando o dispositivo foi repentinamente conectado a Yeon-woo e rapidamente abriu um sorriso brilhante, esfregando as mãos. No entanto, o tom de suas palavras era de zombaria de Yeon-woo. Ele estava descontente porque Yeon-woo não o contatava há mais de um ano após o contrato com By the Table. O contrato com Frígia era para ela apoiar o novo clã que Yeon-woo faria com qualquer coisa que pudesse ajudar. Com Atran encarregado disso, ele rapidamente ascendeu aos escalões mais altos dos mercadores misteriosos. Esse era o quão alto era o prestígio do By the Table. E durante esse tempo, Atran cuidou com eficiência de tudo o que lhe foi atribuído. Isso poderia ser comprovado pelo fato de que Bu e Bran não tiveram nenhum atraso na construção do espaço exterior. No entanto, Atran estava entediado de morte. Não era seu estilo ficar parado em uma mesa e cuidar do trabalho. Ele gostava da emoção das linhas de frente e estava cansado do simples trabalho administrativo. O colecionador é o símbolo de incidentes, comoção e bagunça. Mas por que ele não me ligou nenhuma vez durante todo esse tempo? Atran parecia querer gritar. Ele ficou preso em uma alcova durante todo esse tempo, mas sabia sobre a guerra entre Yeon-woo e Tritão. Mesmo sobre a derrota de Bentek? Não, a derrota de Poseidon. Mas ao ver que os olhos de Yeon-woo através da tela não eram normais, ele fechou a boca. Ao mesmo tempo, ele gritou feliz para si mesmo internamente. Ele não sabia o que incomodava Yeon-woo, mas parecia um evento ainda maior do que a guerra com Tritão que aconteceria em breve. Pode ser comparável ao incidente da Rainha do Verão. Tempos de confusão eram a melhor oportunidade para ganhar dinheiro. Atran molhou os lábios. Por favor, fale. Há algo que você gostaria? Quero pedir algumas informações. O que é? Os 3 irmãos Ciclopes. Atran inclinou a cabeça por um momento. Ele estava sempre atualizado com informações sobre a torre, mas nunca tinha ouvido falar de nenhum jogador ou clã chamado Ciclope. Então, ele se lembrou de algo e seus olhos se arregalaram. Pelos 3 irmãos Ciclope, você está falando sobre os ferreiros que deram a Zeus, Poseidon e Hades suas armas nas lendas do Olimpo. Certo, preciso de informações sobre eles. E suas localizações, se possível. Atran fechou os lábios e franziu a testa. Nós, By the Table, podemos ser uma união com profunda história e tradição, mas é difícil saber sobre os vestígios de antigas lendas e... Será que 3 baús de Yaltabal resolverão o problema? Atran curvou-se o suficiente para que sua cabeça tocasse o chão. Vou atendê-lo com o melhor de minhas habilidades, senhor. Ouvi dizer que os 3 irmãos Ciclopes se mudaram para o templo de Perséfone há 200 anos. Você poderá encontrar algo se começar a partir daí, então comece a partir daí. Você até tem boas informações como essa. Como esperado de você, senhor. Se possível, também gostaria de informações sobre Hades. Que tipo de... Qualquer coisa recente. Se ele acolheu algum apóstolo ou se alguém tem alguma mensagem ou algo dele. Isso será suficiente. O rosto preocupado de Atran ficou brilhante. Como um jogador que não chegou ao 98º andar, seria difícil procurar informações relacionadas aos deuses. Mas isso poderia ser encontrado nas conexões do By the Table. Além disso, se a notícia chegar rapidamente, adicionarei um bônus. Voltarei assim que puder. Como posso fazer nosso querido cliente esperar? Com essas palavras, o holograma de Atran desapareceu.
Era para que ele pudesse ganhar o máximo de dinheiro possível. Yon-Woo colocou silenciosamente o espelho de jade de Frigia e pensou consigo mesmo. Os 3 irmãos ciclopes, se for verdade que o apóstolo deles entrou no estágio oculto do 30º andar, preciso encontrá-lo o mais rápido possível. As únicas pessoas capazes de explicar a pulseira e o sabaton enquanto todos os deuses e demônios estavam quietos foram os 3 irmãos ciclope. Se ele pudesse descobrir a identidade do Rei Negro ou saber o método exato para usar desespero e luto. Não. Se ele pudesse descobrir onde estava o artefato sagrado de Hades, o Kini, e ficar com o conjunto inteiro. Se ele pudesse controlar a morte, ainda melhor. Talvez eu consiga encontrar pistas relacionadas a Jeong-Woo. Ele tinha que ter o poder do Rei Negro. Até que a Tran voltasse, Yon-Woo sentou-se e esperou em silêncio.